Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Bem-vindos a mais um encontro do, do pré-aquecimento humanista. Hoje nós vamos discutir o texto sobre loucos, santos, filósofos e artistas da Isabel Carmiel, que se encontra no livro Psicologia Fenomenológica Existencial, Possibilidade da Atitude Clínica Fenomenológica, que é o capítulo 3. E iremos contar com a sempre magnífica facilitação do Fernando, que nos agrada diretamente da França, muito acima de nós. Sinta-se à vontade, Fernando. Só se for geograficamente. Se bem que o globo terrestre não tem alto e baixo, né, gente? Isso é biopolítica, né? Acho que o globo terrestre está girando no espaço, entendeu? Tem hemisfério norte. Mas então, gente, eu estou aqui Na com esse condição de texto. terraplanismo, inclusive, né? Esse negócio de hemisfério norte é biopolítica. Enfim. Bom, então, gente, eu estou aqui, é uma satisfação estar aqui com vocês para facilitar esse texto sobre loucos, santos, filósofos e artistas, da Isabel Cristina Carniel. Eu vou falar uma impressão preliminar que eu tenho dele, eu sou sincero, eu acho que esse texto é um pré-ensaio, e com todas as potências e impotências que um pré-ensaio pode ter, né? Eu acho um texto que tem provocações que são muito interessantes, mas é um texto muito desigual, né? Muito desigual, enfim, acho que é uma escrita ainda muito precoce, eu acho. Mas é bom porque eu acho que dá para ver, inclusive, como a autora aborda a psicologia com uma desenvoltura, assim, até com uma certa facilidade, tanto no sentido provocativo como no sentido de muita facilidade resolutiva do texto, né? Eu achei, assim, a própria cara da psicologia no que ela tem de coisa esboçada, né? Eu achei um texto bem provocante, mas muito desigual. É meu olhar, tá? Eu vou fazer essa linha do texto, né? Essa facilitação, e começa com um trecho do Coríntios, né? Mas o que há de louco no mundo, eis o que Deus escolheu para confundir os sábios. O que há de fraco no mundo, eis o que Deus escolheu para confundir a força. O que no mundo é sem nome e o que se despreza, eis o que Deus escolheu, né? Então tem essa ambiguidade, de um lado a sabedoria com a loucura, essa dualidade, da fraqueza com a força, e ao mesmo tempo aquilo que não tem nome, né? O que no mundo é sem nome, o que se despreza, e que de alguma forma mostra o inominado, que muitas vezes envolve as questões da fenomenologia, na medida em que as coisas não se reduzem às palavras, né? A existência humana, ela tem a borda do inominado, a borda do inacabado, a borda do descontínuo, né? E do impensado, aí eu já estou numa linha mais genealógica, né? Se bem que a fenomenologia é uma genealogia, que mostra a origem do perceptual do sujeito, né? Existem genealogias históricas, como a do Foucault, mostra a proveniência histórica do sujeito, e a genealogia fenomenológica mostra a origem perceptual, né? Da consciência perceptiva, né? Então, e o texto é seguido de várias provocações e lança várias ideias, às vezes de uma maneira provocante, e lança, às vezes lança, na minha opinião, lança muita ideia demais e deixa assunto, né? E confesso que estou compartilhando com vocês essa experiência, assim, acho que é bom a gente viver todos os tipos de texto, né? Começa colocando que saúde é saúde, não é pouco, né? Fazendo contraponto com saúde mental, e vai, no transcurso do texto, como a gente vai ver, fazendo esse contraponto com essa categorização do que seja saúde mental, em contraponto com doença mental, né?
como um empobrecimento da dimensão da existência, porque é como se você coisificasse o sujeito a partir de um rótulo, de uma certa denominação. Isso é a tônica geral das fenomenologias contra o eu categorial, né? Quando você diz que o indivíduo ele é esquizofrênico, ele é psicótico, ele é, enfim, neurótico, isso reduz ao reducionismo no mau sentido do termo, de reduzir a pessoa a uma categoria, de tentar comportar a multiplicidade da existência uma certa percepção unitária, né, reducionista, né, e que mostrando como isso é uma abstração, né, e da mesma forma outros termos que eventualmente também são denomináveis e menos categoriais, aparentemente, como saudade, amor, angústia, também não são conceitualizáveis, né? Isso me lembra muito o conceito de angústia do Heidegger, que o Sartre ele faz um escrito até demonstrando a ironia do título do livro do Heidegger, não, do Kierkegaard, perdão, gente. Kierkegaard teve o livro Conceito de Angústia, e o Sartre ele faz um artigo dizendo a ironia do título, né, conceito de angústia, né, que esses afetos são de fato inomináveis, né? Você pode descrever algumas experiências, você pode tentar dar uma circunstanciada, mas a tua experiência da angústia, do amor e da saudade não se curva ao próprio nome que lhes é dado, né? Isso nos leva justamente àquilo que eu já antecipei, a questão da bipolaridade artificial entre saúde mental e doença mental, compondo os manuais dos DSMs, dos CIDs da vida, que a gente sabe que isso é uma nomenclatura de poder, né? Os atuais responsáveis pelo DSM disseram quanto que eles estão inventando doenças, né? Reconhecendo até, digamos, uma forçação antiética desse processo de nomenclatura, e que, aí fazendo uma parte, as pessoas no senso comum, às vezes, por desconhecerem esse tipo de dispositivo, né, acabam aderindo a isso, internalizando as categorias, correndo atrás, reduzindo a vida delas a tentar se resolver a partir de uma abstração, né? Uma abstração do discurso, né? Que o discurso constitui subjetividade, né? Como a gente sabe, né? Então não é algo neutro, não é algo simples você enunciar, né? Enunciar um elemento do discurso, né? Quando você faz um enunciado, você está criando subjetividade, né? E de alguma forma tentando escapar um pouco dessa dualidade, vai de alguma forma se voltar para a questão da saúde mental, né? Já que talvez isso, segundo a autora, seria um pouco mais liberalizador do que a gente falar em doença mental e suas categorias dos CIDs e DSMs, né? E aí, com isso, remonta ao prefácio da Fenomenologia da Percepção. Eu acho até incrível a gente ter. Parabéns para o Guilherme por ter feito esse roteiro, né? Que de alguma forma a gente navegou pela Fenomenologia da Percepção, pelo prefácio, agora a gente está tendo um texto que se remete a ele, e uma coerência, né? E na página. Oi, o que eu fiz? Na altura da página 79, começa a citar o Merleau-Ponty. Pode dizer que a ciência do mundo, o que a gente sabe do mundo é uma visão minha de uma experiência do mundo, sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Essa é a base do vivido, né? O vivido como uma fonte originária da intelecção, né? Do intelectualismo, também do pragmatismo, né? Fazendo um outro ponto, né? Quando você também categoriza categorias da realidade, ou quando você, no intelectualismo, a verdade está na consciência, né? São duas formas de categorização. Ou a verdade está no mundo, aí você diz que tem um notebook, que tem o Ferrero Rocher, que tem o copo, né, categorizador, e você pede a questão da descrição da presença que emerge, ou você, que é um certo pragmatismo, a ciência empirista, né,
Melhor, é o empirismo, perdão, gente. Pragmatismo é outra coisa. A ciência empirista ela vai categorizar as coisas do mundo e a ciência intelectualista vai partir de que a consciência do sujeito, através da reflexão, vai criar abstrações e categorias do mundo. E ambas perdem a dimensão do vivido, né, da experiência da vida como se mostra. Embora sejam bem imponentes do ponto de vista dos campos discursivos que criam, elas se distanciam, elas rompem com a dimensão do vivido, que é o que a fenomenologia vai resgatar. Esse trecho é muito bonito aqui, porque que é do Merleau-Ponty, porque estamos no mundo, estamos condenados ao sentido, e não podemos fazer nada nem dizer nada que não adquira um nome na história. É um nome na história que se adquire a partir dessa profusão generosa dos sentidos, né? É nessa abertura constante da vida na qual o sentido se constitui que vai, assim, como desdobramento e até com certo entrelaçamento, um brotamento, né? E vai aos poucos, né, a partir do espanto, né, que é a nossa presença no mundo, esse espanto vai gerar uma reflexão sobre a realidade e a denominação da realidade a partir da presença, né? Então, ainda seguindo as citações do Merleau-Ponty são muito apropriadas, eu achei, nenhuma hipótese explicativa mais clara do que o próprio ato pelo qual nós retomamos esse mundo inacabado para tentar totalizá-lo e pensá-lo. Né? Existe esse tipo de ânsia da completude, né? da ciência, do cientista, do pensador, de tentar resgatar o mundo e explicá-la na sua totalidade, né? E pensar, né? De certa forma, o Merleau-Ponty não está desconsiderando a importância do pensamento, né? Só que parte da prerrogativa do inacabamento do mundo, de um mundo que não se curva à categorização plena, um mundo que jamais a gente vai conseguir dar conta na totalidade, né? A não ser que você viva um movimento maníaco-depressivo, né? De obsessão, né? Os obsessivos querendo dar conta de todos os fenômenos, né? E o fenômeno sempre escorrendo pelas mãos, né? O tempo escorre pelas mãos, e o mundo escorre pelas mãos, né? Assim como a existência humana, toda investigação do mundo carrega em si o caráter de provisoriedade. É a provisoriedade, é o inacabamento, né? É aquilo que sempre aparece, que nunca se esgota, até a morte, né? Enfim, né? Aquilo que está sempre se revelando enquanto aparição, né? E isso nos leva ao espanto, né? Como uma característica também original do sujeito, né? E isso nos leva à interrogação. O que é isso que se mostra que sou eu mesmo com os outros no mundo, né? Cada qual a partir do seu referencial, e a gente se reconstituindo, se constituindo mutuamente nesse espaço de intersubjetividade, dentre eles a sauna epistêmica, né? Até aqui estamos compondo com a fenomenologia do Merleau-Ponty, né? Citada de uma maneira meio geral, assim, né? Falando da falta do reducionismo da categoria, da vida enquanto um horizonte que sempre se abre, a gente está sempre lançado nesse horizonte, né? A impossibilidade desse reducionismo, tá? Acredito que esse texto, para quem está tendo uma primeira aproximação, dá umas pistas interessantes, né? E na medida em que a gente estuda a ontologia, que é o estudo do ser no mundo, a gente se distancia da ciência natural, de um sujeito natural como um sujeito entre outros da natureza categorizável, né? O homem como uma categoria natural, né? Porque o homem como enunciado, ele não se curva, enquanto ser no mundo, não se curva a uma categorização. Por mais biológica que seja, por mais anatômica, fisiológica que seja, por mais que tenha a ver com essas biologias estruturais do pensamento moderno, né? O que está em jogo é a impermanência do sujeito no mundo, o inacabamento, né? A interrogação constante, o ser que não se curva, né? A categorização que resiste, né? E que isso cria, se a pessoa não tiver essa consciência, eu acho que a gente precisaria ter uma educação sentimental, né? Porque senão a pessoa enlouquece, né? Ela vai querer. A gente vive numa sociedade tão modernizante, tão categorial, que a pessoa vai querer se encaixotar a vida inteira, vai querer fazer psicoterapia para se encaixotar.
não para dar conta, às vezes, da diferença. Podem ter psicólogos que têm esse viés obsessivo também, né? Esse viés de um acabamento que não existe. É uma situação complexa, né? Então, aí dentro dessa tensão, também vai citando a Matusi, né, ao dizer que a pesquisa fenomenológica não termina com uma afirmação de um fato, mas com uma afirmação de uma possibilidade de compreensão. Né? Tem um aspecto que eu acho na fenomenologia, que é uma pedagogia, né, de um certo modo de vida, né, de umas certas estruturas do conhecimento. Né? Essa questão, a palavra estrutura eu não estou usando aleatoriamente, não, porque existe um estruturalismo corporal no Merleau-Ponty. Ele fala de invariantes estruturais, né? Como, por exemplo, a gente tem 2 braços, 2 pernas e 2 olhos, e que isso, de alguma forma, determina uma certa estrutura de percepção. Porque se a gente tivesse um olho na nuca, se a gente atravessasse paredes, se a gente fosse super-homem, super-mulher, a gente voasse, a experiência, a descrição da experiência vivida seria outra, né? Então, a compreensão dessas variantes, dessas invariantes estruturais, né, dessa questão do corpo, né, corpo como fonte de sentidos, né, que de alguma forma vai constituir a matéria-prima da fenomenologia. Né? E muito interessante quando, também, citando a Matusi, a autora diz que o vivido está num plano de consciência onde sentir ou pensar não se distinguiam ainda. É tanto sentimento como pensamento, sem ser nenhum dos dois. É sentimento e pensamento potenciais. É raiz tanto de um quanto de outro, entende? Porque até aí que entra, acho que é grande, até esse texto tem essa potência de mostrar que saudade, angústia, sentimento e pensamento também podem ser categoriais. Né? Quando você vive a tua presença no mundo, a consciência perceptiva é sempre muito bom. Existe consciência na fenomenologia, né? Se a gente ainda não anotou, anotem que tem uma consciência perceptiva. É esse retorno às coisas mesmas, né? A dimensão do vivido, né? A vida como se mostra, né? Isso é o reducionismo transcendental, que não está aí no texto. Reducionismo transcendental, porque a gente está no mundo, nós estamos na modernidade incorporados como categorias dentro de uma racionalidade cartesiana, objetivante, a gente tem que reduzir, voltar às coisas mesmas, fazer um movimento de reflexivo, de retorno a essa dimensão do vivido, senão a gente vai ficar reproduzindo categorias. Né? E é no resgate da consciência perceptiva da vida como se mostra. Né? Retorno às coisas mesmas, que é como propunha o Rússio, né? Está na página 81. Né? E aí é que entra o ensaísmo meio aleatório, quando diz que esse ensaio procura uma interrogação constante sobre designado como louca ou santa, aí começam umas liberalidades que é ensaio, quanto mais solto é escrita, mais rigor precisa ter. Esse texto para mim não tem rigor, não. Suficiente, tá? Né? Algumas coisas é bom como uma tempestade de ideias. Eu acho que é um capítulo que é uma tempestade de ideias. Tem o seu valor. Né? E aí começam umas interfaces que também são. Às vezes a pessoa pega 10 linhas e joga uma ideia. Cada 4 linhas desse texto, aí começa uma série de interfaces que a cada 4 linhas dava um doutorado. Né? Confesso que fiquei bem irritado. Né? Aí começa com questões assim que são bem de primeiro ano de psicologia, né? Que é assim, psique estudar a alma, né? O sopro. Nós colocamos em 10 linhas a questão do sopro vital, que isso dá um tema de filosofia grega, assim, que dá páginas, né? E aí joga o Beto Guedes aí com uma maneira apelativa, coitado do Beto Guedes, tudo que move é sagrado. Eu fiquei muito irritado.
que joga ideia, fala de sopro, começa a jogar. Aí o texto, enquanto estava falando com uma certa diretriz do Merleau-Ponty, o Merleau-Ponty e o Amatuzzi estavam dando uma consistência. Aí começa a fazer 20 linhas de cada autor, assim, que era uma coxa de retalhos, né? Vem, né? Que é provocante. Vamos ter uma condescendência. Coloque Jung, imediatamente coloque Jung. E o Jung, gente, eu gosto muito do Jung. Eu acho que o Jung ele criou uma cosmologia psicanalítica maravilhosa, mas o Jung é muito usado para tapar buraco, entendeu? Assim, falar da espiritualidade em Jung, né? Tentar abrir a questão do sagrado no Jung em 2 parágrafos. Entendeu? Fala e não diz nada, gente. Porque começa a minha irritação. Juntou um mundo de temática assim, central. Acho que o roteiro começou a ficar muito confuso, parece um texto feito às pressas, algumas ideias. Comecei a ficar irritado. A questão do sagrado, da espiritualidade, da natureza em Jung, um texto completamente sem aspas, é assim o Jung vai revirar do túmulo, né? Mesma coisa o Kierkegaard, gente. Aí pega 2 ou 3 citações do Kierkegaard, né? Aí pega assim do Kierkegaard, que é para quem não sabe, o Kierkegaard é o pai da fenomenologia moderna, né? Enfim, é um autor que no século XIX reevocou a fenomenologia, que de alguma forma existia desde a antiguidade, a questão do fenômeno da vida, mas que ele de alguma forma revalorizou, né? Tem um trecho da Feijó, a Feijó é sempre maravilhosa, né? A ausência de interioridade leva o eu a perder-se na finitude. Interioridade é, portanto, eternidade. Isso daí dá um. A gente pode até depois tentar elaborar um pouco em cima, porque são 2 linhas que são profundíssimas, entendeu? O que é a questão da interioridade? Se a gente precisa de interioridade, a interioridade se remete à fenomenologia, a interioridade é uma incitação discursiva de todo um saber psicológico que nos lança para um espaço interior, né? Isso dá uma tese, né? Aí faz uma biografia de 5 linhas da vida do Kierkegaard, que ele deixou a noiva, não casou com a noiva para viver a vida de austeridade religiosa dele, enfim. Isso tudo, gente do céu, me perdoe, mas eu fico uma coxa de retalhos. Uma coxa de retalhos. Acho que teve filósofo que perguntava. Gente, aí vai falar de Sócrates em meia página, gente. Vai falar do evento do oráculo de Delfos, porque o Sócrates, um, um conhecido dele foi no oráculo de Delfos e aí fez a evocação do oráculo. Deve ser um lugar interessante, gente. Quando a gente for fazer um roteiro filosófico na Grécia, vamos viajar, vamos fazer uma poupança aí. Eu quero conhecer o oráculo de Delfos, que hoje é ruína, né? Mas era o espaço onde as sacerdotisas envoltas em gases, né? Tinham gases, incensos que ajudavam elas a ficarem em estado alterado de consciência. E elas emitiam, né, seu oráculo verbal a partir de imagens, né? Eram imagens metafóricas, né? E esse oráculo era usado pelo imperador, pelos nobres, pela aristocracia, pelos reis da época, né? Enfim, e que nesse oráculo dizia que o Sócrates era o homem mais inteligente do mundo, né, daquela cultura, e ele passou o resto da vida tentando ver se ele era mesmo mais inteligente. Seria uma arrogância, mas era a interrogação do Sócrates. Seria ver se ele realmente era o homem mais sábio, né? 10 linhas do Santo Agostinho, gente. Santo Agostinho, que é o constituidor do sujeito de pecado, né? Entendeu? Que criou toda a constituição da culpa, do pecado, dentre outros, né? Não é só ele, né? Reduzido a 10 linhas, gente, né?
um filósofo que também foi santo, foi santificado porque tinha trilhões de interesses de poder da igreja, de santificar o homem que estruturou que a alma nascia merecedora de castigo e já reportada ao pecado original. Então, sabe, é tudo muito acrítico, né? Parece um jornalismo. Não é ensaio. Vai perdendo. No começo tinha ainda uma configuração, mesmo que dispersa. Quando eu falava da fenomenologia, que dava para ler, né? Vai ficando ilegível. E, por outro lado, aí cita o São Francisco, né? Mostrando, aí pega uma coisa, algo meio biográfico do São Francisco, que ele era um rico e que depois largou tudo para ter uma vida de miséria, né? Esse tipo de subjetivação da miséria a gente devia estudar, tá, gente? Porque alguns mestres, né, que eram abastados, aristocratas nas suas épocas, ficam insensados por terem largado tudo, e aí o São Francisco falava com os animais. Eu passei uns 2, 3 dias em Assis, lá na Itália, há uns anos atrás. Gente, você vê os padres e as freiras falando do São Francisco que viveu lá na Idade Média, gente. Aqueles olhos brilhosos, obcecados pelo São Francisco, gente. Aí dizendo, faz a interface nesse texto, que ele conversava com animais e que isso eventualmente seria considerado um quadro psicótico hoje em dia, né? A forma que também pincela isso em relação a Jesus Cristo, né? O desapego do Jesus, de andar pelo mundo, de andar pelas comunidades, com seus apóstolos, né? O Buda, né? Que também é outro aristocrata que largou tudo e foi buscar a iluminação, que também seria considerado um esquizofrênico ou psicótico, entendeu? Faz um grande parágrafo sobre o bispo Arthur, bispo do Rosário, que acho que eu já vi. Vocês já viram, gente, os mantos dele? Acho que eu já vi umas 2, 3 vezes em exposições. Realmente são lindos, né? Ele pegava os fios do. Tá aqui, tem um trecho que eu acho que é até interessante. Ele retirava fios de lençóis, de cobertores, para fazer as obras deles, mostrando como a questão do paciente psiquiátrico pode ter uma expressividade sublimada, artística. Né? Enfim, é, aí eu, é um panorama assim que vai desde Buda, Sócrates, São Francisco de Assis, enfim, com parágrafos, de máximo 3 parágrafos. É muita coragem, para o meu gosto. Aí fala, e de uma maneira desigual, porque usa 5 linhas para falar do Santo Agostinho, aí vai usar meia página para falar do profeta da gentileza, meia página para falar do bispo do Rosário, e o leitor sendo conduzido dessa maneira, né? Aquele profeta da gentileza, que é um profeta que a gente foi contemporâneo, pelo menos mais velhos, né? Deve ter morrido nos anos 80 ou 90. Ah, tá aqui, morreu em 96. Mas ele era um andarilho que veio de uma família rural e que tinha até algumas posses e que, a partir de certo ponto, quis propagar a palavra de Deus a partir da gentileza. Então, ele andava pelas ruas do Rio de Janeiro, escrevendo nos murais, gentileza gera gentileza e outras palavras, né? Tem até uma música da Marisa Monte, porque uma certa prefeitura eram murais bonitos, sabe? Tintas bonitas, mandou pintar tudo de cinza, né? Tem uma música da Marisa Monte que chama Gentileza, quem quiser. Inclusive tem o videoclipe, né? Quem quiser assistir, esse texto também nos convida a ver essa figura meio artística, meio louca, né? Que isso de alguma forma vai se delinear na tese da escritora aqui. Depois ela entra no momento confessional, dizendo das dificuldades de vida, da adolescência difícil, dos primeiros contatos com usuários, né? E que o contato com alguns usuários foram sensibilizadores diante da situação delirante que o usuário da saúde mental tinha, de questionar que
ciência psicológica nem era, era uma verdade de meio caminho, né? Porque nem era uma verdade voltada para Deus e nem, ao mesmo tempo, conseguia dar conta das coisas do mundo, né? Aí mistura a experiência dela confessional com aqueles outros escritores. Enfim, dentro da desigualdade do texto, finaliza com uma saída que eu acho muito na tangente demais, que é muito recorrente no mundo psicológico, né? Que fala sobre expressividade, genialidade dos sujeitos, né? E é engraçado esse texto. Esse texto, último parágrafo, então, aí eu acho que foi mais apressado ainda, né? Porque a pessoa começa desconstruindo as categorias de saúde mental e de doença mental, e no fim, no último parágrafo, nas primeiras linhas, meio que essencializa isso, naturaliza isso, dizendo: considera a loucura uma fonte de muito sofrimento. Toda tentativa de aliviá-la é muito bem-vinda. Então, não sei onde está, na autora, a fenomenologia, né? É uma coxa de retalhos muito mal amarrada, na minha opinião. Não concebo a loucura nos nossos dias como algo que deve servir de maneira romântica, enaltecida em sua dor. Onde é que está a fenomenologia nisso? Falar de enaltecimento romântico, de dor, da loucura, não estava desconstruindo o sujeito de loucura, agora vem falar de dor. Naturaliza a dor. Não, a dor é um mundo neurótico. A dor é a neurose, né? Estrutural que busca a cristalização. E que tem nos Van Goghs da vida as resistências, né? Nos bispos do Rosário. O texto fica muito desamarrado, fica assim uma coisa muito sentimentalista, muito muito impressionista, né? Que fala desses canais de expressão, de genialidade. E aí entra que eu acho a saída pela tangente, que aí eu acho que é a ingenuidade de má fé de grande parte da psicologia. Eu vou ler para vocês e vou tentar explicar o que eu senti, né? E se a arte se mostra como um bom caminho de expressão para os segredos da alma humana, que não pensarmos a psicologia como uma grande arte. Não é psicologia como é uma ciência muito sacana e normalizadora, muito poderosa. A arte por si só também é poder. Mas essa coisa de achar que psicologia está fazendo arte é a coisa mais ahistórica possível. Não é porque você usa a arte-terapia para submeter uma pessoa num CAPS que você está fazendo arte. Você está produzindo subjetividade, encaixotando a pessoa no CAPS. E, nesse sentido, realizá-la em sua plenitude, que, a meu ver, inclui no mínimo 4 dimensões da existência: filosofia, ciência, arte, espiritualidade, desculpe a minha ironia. Então, vamos todos nos dar as mãos e fazer esse saber psicológico na sua beleza e radiância, cercado de flores, unicórnios e duendes e fadas, sabe? Dimensões essas que talvez não seja possível separar, mesmo por pretensão didática. Não dá para separar, porque a psicologia é uma ciência que sangra. É uma ciência que vai mandar a pessoa para o manicômio, que vai mandar a pessoa, vai condicionar, vai dar um laudo para a pessoa tomar medicalização o resto da vida e não fazer outra coisa da vida. E utilizando de arte, de uma maneira muito sacana. É isso que eu acho desse texto. É um texto que eu acho irresponsável, imaturo, de ingenuidade e má fé, muito mal escrito, conhecimentos muito jogados, entendeu? Cada 3 linhas dava para fazer um tratado. Dá a impressão que foi um texto feito às coxas para ter publicação. Eu acho que a gente vai aprender muito com esse texto horrível. É a minha opinião, é a minha facilitação. Acho um texto que tem toda é um texto comezinho, mesquinho, entendeu? Porque é cheio de ingenuidade e má fé. E, lamentavelmente, grande parte da psicologia vem falando que tu faz arte, que faz coisas assim, entendeu? Né? Eu acho muito bom esse texto, queria agradecer as pessoas que fizeram votação. O meu olhar, que não é um olhar absoluto, é o meu olhar, mostra o quanto esse texto é horrendo, quanto a psicologia, a escrita da psicologia, como ingenuidade e má fé, pode ser horrenda, horrenda. Entendeu? Queria agradecer a todos que votaram nesse texto. Obrigado por vocês.
escutarem esse meu delírio. Obrigado, Fernando, pela sua facilitação magistral. E eu digo que eu escolhi esse texto exatamente porque ele não é muito bom. Eu gosto dele exatamente por esse motivo. Ele não é muito Sério, horrível, um dos piores textos que eu já li na vida. Como é que chama o texto aí, o Henrique? sobre loucos, filósofos, santos e artistas. Ou alguma ordem disso. Eu achei um... Eu li esse texto quando eu estava no meu terceiro ano de faculdade. Na época, para mim, era tudo, né, esse texto. Aos poucos, eu fui vendo que não era tanto. No final, não é nada. Eu escolhi exatamente esse texto, né? Porque ele apareceu nessa lista, porque eu mencionei ele uma vez, quando a gente estava falando sobre Heidegger, as pessoas gostaram e apareceu lá no que estavam para escolher. Eu falei, vamos colocar ele. Porque é exatamente isso que você falou. Ele começa com grandes pretensões e acaba jogando peças por aí, né? E não falando nada sobre nada, no final das contas, né? Eu sinto que esse é muito o papel de uma certa psicologia fenomenológica que nós temos hoje e um quadro da psicologia em geral, né? Às vezes a gente vê, eu falo assim porque eu converso bastante com psicólogos, né? As pessoas falam, é porque é processo e tem que ser. Eu falo assim, gente, não é sobre isso, sabe? É sobre o quadro de normatividade, a normatividade que nos é imposto pela psicologia, né? E assim, a psicologia não é muito boa, não. Assim, a gente se coloca nisso para se salvar, né? Como um papel de quem está ali para ajudar, mas de fato nós somos os maiores contribuidores, né, para essa ideia de normalidade, de normatividade, né? Por A mais psicologia, os saberes psis têm um histórico de totalitarismo. E o texto, gente, esse texto é sublime, entendeu? Porque é um dos textos mais hipócritas que eu já li na vida e mais mal escrito. Se você quisesse, estudantes que estão aqui, se vocês quiserem fazer um texto mal escrito, sigam essa autora essa pseudo-autora, né? Porque ela fez uma coxa de retalhos, no final fez um apelo emocional dizendo a experiência dela, que foi muito difícil, e no final fez uma apologia meio Teletubby, assim, né? Só falta um arco-írisinho assim, todo mundo de mão dada, entendeu? É um texto Teletubby, totalitarista, acrítico, ahistórico. Salvem esse texto. Quando vocês quiserem sacanear algum professor, algum módulo, vocês Fernando quiserem entender. Sigam esse padrão. Esse texto está aqui só para sacanear o Fernando. Thiago, pode falar. Eu vou falar um pouquinho rapidinho, porque daqui a pouco eu vou atender. Eu concordo com o Fernando. Sabe o que esse texto, para mim, parece? Aquela questão da pressão da editora de diagramar logo o livro e falar, vamos vender. A gente precisa vender, a pessoa começa a elaborar, olha, tem prazo, vamos entregar. A gente precisa vender logo. Então, começa a colocar coisa aí, a sua proposição é falar de uma questão histórica, vai colocando o pessoal aí para chamar a atenção. Nossa, o livro fala de tudo e não fala de nada. E aí, vamos lucrar com isso daí. A gente precisa colocar lá, chamar a atenção. A gente faz uma encenação, uma performance inicial, magistral, e depois começa a colocar lá. Mais ou menos, eu lembro, na época que eu dançava, que era assim, coloca as bebidas melhores no começo, depois você vai colocando o 51, velho barreiro, começa com a vodka, mas depois o pessoal já não tá louco mesmo, começa a colocar vodka, começa a colocar 51, velho barreiro. Então, mas ele é rico mesmo, Fernando, porque também traz essa... eu estou relendo, né, a história da loucura, e aí a gente nota de fato o poder e a instância que posto da psicologia dentro do sistema vigente, de outras estruturas normativas, o quanto de fato ela categoriza mesmo. E aí de estabelecer aquilo que é normal, daquilo que
pode ser criticado, pode ser estereotipado, pode ser negado, pode ser perverso. E eu concordo contigo mesmo, de cabo a rabo, assim, do que você falou. Eu noto que a psicologia, assim como outras linhas, dentro da própria psicologia, assim como a psicanálise, ela tem essa instância mesmo. E essa perversão de gerar um saber que às vezes ele também pode ser normativo e perverso, e situar o indivíduo exatamente nessa perpetuação, categorizar. Então, esses dias eu conversando com o Magnus, falando sobre a questão, né, do ambulatório, da chancela, nós não somos diferentes, não. A gente também pode rotular muita gente, a gente pode ser nocivo na nossa fala, no nosso saber, e eu concordo contigo quanto a isso. Então, o texto ele aponta exatamente para a gente ter um olhar muito crítico na hora de perceber e ter essa sensibilidade, porque sendo um texto ou o mundo, a nuance às vezes é um mero detalhe. Yara? Fernando, quer complementar alguma coisa do Tiago? Porque ele vai sair, porque senão eu fico depois. Tá. Não, só quero complementar, Tiago. Bom que a gente está nessa parceria. Eu parto da hipótese que a psicologia, nós ficamos 5 anos na universidade aprendendo a ser sequestrador, carrasco e carcereiro. Entendeu? E o texto fala que a gente é Teletubby. Entendeu? Entendeu? Não, Me eu acho senti que no exatamente. parquezinho do Teletubby, assim, tava o Bispo do Rosário, tava o Buda, tava o Sócrates, a gente pulando, assim. Entendeu? Mas eu Nós acho somos que sequestradores, exatamente, carrascos e carcereiros. eu acho que Nosso exatamente esse é o laudo é um ponto. cárcere. Oi? Oi? Eu acho que exatamente esse é o ponto, né? Psicólogos agem como se nós fôssemos salvadores da pátria. Nós não Sim, somos, não somos artistas, nada. artistas da alma. Nós somos carcereiros mesmo. São Carcereiros da profissão humanidade. perversa, perversa, Yara, sangrenta. Yara, até desculpa. Então, é verdade, Fernando. A gente lê aquele livro do Victor Hugo, Diário de um Carcereiro, às vezes a psicologia pode ser isso. O fato de estar preso, o indivíduo está preso duas vezes. Porque a gente às vezes dá uma ideia de liberdade, mas a ideia que de fato a gente dá para o outro é de uma instância de que ele está preso em algo. E aí isso é uma perversão que a gente tem uma capacidade inegável, talvez até maior do que qualquer outra disciplina ou área do conhecimento. A gente inventa prisões da alma. Entendeu? É uma profissão muito cruel. E com técnicas de acolhimento. Entendeu? Que eu, como professor de psicologia e humanismo, ensino. E que aí no grupo de estudo eu desconstruo com os 10 alunos que a ficha cai. Então vamos lá. Eu confesso que morri de rir aqui quando você falou, Fernando, do São Francisco. Eu, com meu passado de convento, né? Lembrei as minhas irmãs. Se eu chegasse ou se eu ouvisse alguma coisa nessa direção, o que ia acontecer? Porque muitas se sentiam casadas com Jesus e com Francisco, né? Então, ao ler esse texto, eu como vou no esquema do fichamento, chegou no momento eu falei, mas qual que é o objetivo, né? O que essa autora está querendo com esse? Qual que é o objetivo desse texto? E foi muito difícil conseguir, porque ela faz um trajeto, numa hora ela bota um objetivo. Fiquei muito irritada. Eu não sou tão sabida quanto Fernando em termos das incoerências, mas me irritou quando ela chega na questão do Santo Agostinho. Eu falei, não, né? Só isso aqui, né? O que ela coloca, isso aqui, aquilo lá no Santo Agostinho me irritou. E no final eu senti que ela tenta assim meio que ela abriu, me levou por um caminho. Quando chega no final, eu acho que houve uma contradição, mas eu falei, bom, aqui ela está escrevendo para não ser muito criticada, né? Não dizer que se perdeu.
Achei. Agora, eu tenho uma dúvida, porque eu estou me aproximando um pouquinho, até num texto aqui que o Fernando comentou, que não é dela, é do Amatuzzi, né? Amatuzzi. O vivido está num plano de consciência onde o sentir e o pensar não se distinguiram ainda. E depois vem alguma coisa aqui da consciência. Esse pensar, ou essa questão de consciência, eu vou fazer uma pergunta ridícula, mas tudo bem, eu sou ridícula, assumidamente. Esse pensar tem alguma coisa, ou está ligado, ou pode ser substituído ou entendido como a questão da cognição? Ou antecede? Como é que vocês veem isso aí? Posso falar um pouquinho, gente? É a questão da intelecção, do intelectualismo, né? A gente tem que cuidar, porque quando a gente entra no mundo fenomenológico, a gente tem que ter um glossário próprio, né? Porque pensamento é uma palavra que tem definições infinitas, certo? Uhum. Entendeu? Existe o ser bruto, que é a dimensão originária do ser, tá, Yara? Que é uma dimensão pré-tética, é pré-racionalidade, é a presença. É a presença que se abre no mundo. A presença ela não está descrita e nem descreve. Sabe aqueles momentos que você abre o olho, onde é que eu estou? Assim, você nem consegue pensar onde é que você está, entendeu? Você está aberto. Entendeu? Está aberto em contato com o mundo, né? É essa a dimensão da fenomenologia, que depois se transforma em sentimento, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou irritado com o texto, entendeu? E que isso a gente faz um roteiro para falar aqui para vocês, entendeu? Que isso já é uma intelecção, entendeu? É esse espaço do inominado, que ainda não tem nome. Existe uma dimensão originária do ser, que não é o teu primeiro dia que você nasceu da barriga da tua mãe, mas é sempre o aqui e agora que está em abertura. O aqui e agora que está sempre em abertura, ele está sempre se revelando, e ele não se curva àquilo que você já pensou sobre você, o mundo e os outros, e nem aquilo que você já sentiu. Entendeu? É o espaço da abertura que ainda não se reduz ao nome. Entendeu? E que também não se reduz a um sentimento identificável, entendeu? Tem sempre algo escapando. A presença é sempre algo que desliza, um tobogã. Assim. Por isso que é lançado no mundo. A gente é lançado no lançamento. O lançamento tem a questão ética de não se reduzir ao que a gente sabe ou sente sobre a gente mesmo, os outros e o mundo. E por isso tem uma questão, nesse sentido que eu acho, assim, até defendendo a fenomenologia. A fenomenologia ela tem um espaço de exercício democrático, que é você reinventar o mundo, a si e aos outros, na abertura. Entendeu? Embora a gente possa questionar a ingenuidade de que essa abertura não tem nome, porque tem nome sim, porque tem. Se você abre na favela, é diferente nos jardins, é diferente. Quando eu acordo aqui no estúdio em Paris, a minha abertura é outra. Porque quando eu estou na minha casa, né, a abertura muda. Né? Mas, embora guardando essa ingenuidade, eu acho que a fenomenologia nos mobiliza a um espaço ético que você pode dar nome e se apropriar dos teus sentidos e dos seus contatos a cada segundo. Aquilo que ainda não se chama segundo, entendeu? Ser e tempo. Estou falando segundo só porque a gente tem uma margem de linguagem. Ser e tempo. Né? Como a gente viu no Heidegger, a gente vai voltar a ver em junho, julho, né, que o Heidegger ele demolia as categorias de sujeito. Né? E também de tempo. Entendeu? O que é tempo? Né? Entendeu? Então existe, sim, existe uma consciência perceptiva que é na dimensão originária, mas a consciência perceptiva não é a consciência do Freud, entendeu? Não é uma consciência cognitiva, entendeu? Não é a consciência fisiológica, comportamentalista. É essa consciência da vida que aparece. Entendeu? Se você tivesse 3 cabeças, Yara, a tua consciência perceptiva seria outra. Entendeu? Né?
Enfim. Então, a gente tem que Então, tomar Fernando, só... esta consciência é a questão da da percepção, é a presença. Entendeu? Depois tem duas grandes figuras. Aí, na linha... Um dia a gente podia falar... Eu dei curso da pós só sobre fenomenologia da percepção, que mostra todas essas figuras, entendeu? Recomendo que as pessoas continuem a leitura, que a gente cria depois, mais para frente, um grupo de estudo em cima da fenomenologia da percepção. Porque o Merleau-Ponty ele vai falar o que é comportamento, o que é associacionismo, o que é cognitivismo, o que é intelecto, o que é empirismo, entendeu? E depois vai falar o que é liberdade, o que é o amor, o que é a existência, o que é a sexualidade. Vai desconstruindo tudo. Um dos livros mais fantásticos possíveis. E o Olho Espírito também, né, Fernando? Todo Merleau-Ponty, Thiago, todo Merleau-Ponty, assim, ele não é um autor fácil. Não. Ele não é sedutor que nem o Foucault. Foucault era uma sedução. Mas acho que é por isso que ele é uma delícia. Entendeu? Ele é uma donzela que não se mostra no primeiro passo, né? Entendeu? Assim, ele vai nos conquistando aos poucos, porque é uma leitura rigorosa, tem um lado técnico. E quando ele começa a ser poético, já teve metade do livro que era desconstruindo a psicologia. Sim. Mas ele Digo. Desculpa, Fernando. Só tem uma questão que a gente não pode desconsiderar, principalmente quando ele trata do Cézanne, é a questão imagética também, né? Ela está presente também. Uma imagética que se constitui na abertura. Quando o Cézanne estava fazendo, que aliás eu vi os quadros do Cézanne, que eu fui no Museu do Lingerie, o quadro que o Merleau-Ponty fala, né, das naturezas mortas do Cézanne. Eu lembrei até postei no Instagram, tá vendo? Fenomenologia da percepção, que tu já vem acompanhando. Eu postei e falei, qual que é a fenomenologia da percepção? Quando o pintor está pintando o quadro, ele não sabe para onde ele vai. Ele não tem uma meta-ideologia do que ele vai pintar naquela maçã, naquela pera. Ele está vivendo, a cada pincelada ele está constituindo um campo de presença no qual esse campo se co-constitui o pintor. Né? Enfim. Eu acho... gente, eu estou tão contente. Foi tão... Esse texto horrível está me dando a vontade de estudar Merleau-Ponty com vocês. O Merleau-Ponty ele tem um rigor filosófico de descrição da experiência vivida maravilhoso. É muito menos sedutor que o Foucault, porque o Foucault ele é sangrento, ele fala das guerras, ele fala, entendeu? Ele fala das sexualidades, sabe, das biopolíticas. Então ele é meio bélico assim, né? Então você vai na guerra, no campo de batalha com Foucault, né? Das loucuras, etc. Não, o Merleau-Ponty é o sentido, é a pintura, é a prosa, é a carne, então é uma coisa mais delicada. Né? Mas muito forte, muito forte. Precisamos ler o fenômeno. Estou sugerindo que depois do Ser e Tempo, Hannah Arendt, e a gente leia a Fenomenologia da Percepção. Eu só acho que a gente deveria colocar a História da Loucura em algum momento também. Também um ótimo livro. Depois, porque aí ele vai... Guilherme, eu sou suspeito porque eu já li os dois, e um, para mim, é bem representativo. Então, se vocês toparem aí, seja linguiça ou filé, eu vou. Olha, pelo jeito a gente faz tudo aqui. Gente, eu só considerando que a gente está vindo. Registra em ato. Eu sou revoltado da gente não ler Mini Corporeidades em Desfile do Orlando. Entendeu? Registra em ato. Aí. A gente põe no próximo aquecimento. Ou você coloca quando o Heidegger vai fazer no Ser e Tempo 2, tem um mini comentário sobre o corpo na segunda parte, a gente coloca o artigo junto. Gente, porque é um artigo pequenininho, mas é didático. Para gente que tem um pé na filosofia e o outro não, ele mostra o corpo em toda a história do pensamento. Ele vai falar do corpo em Aristóteles, do corpo em Sócrates, do corpo em Platão, do corpo em Spinoza, do corpo em Heidegger, do corpo em
do corpo em Santo Agostinho, vai falar do corpo em Foucault, do corpo em Deleuze. Então, acho é como se fosse uma história da filosofia a partir do corpo. Agora, eu só queria fazer um comentário sobre o que o Magnus falou, né? Que essa tentativa de comparação entre os loucos santos filósofos e o artista, que de fato ficou perdida no texto, né? Ela não aparece nesse texto. Mas o que a minha visão sobre isso, né, é o fato de você contextualizar historicamente, né, o que nós chamamos de doença, né, de adoecimento psíquico ou existencial, né? Em certos momentos, né, como ela aponta, né, esse adoecimento, né, ele te coloca nessas categorias, né? Em certas sociedades você é o louco, em certas sociedades você é o santo, em certas sociedades você é o filósofo, em certas sociedades você é o artista, né? Eu tenho um professor, né, que ele brinca, mas ele brinca com muita verdade, né, que quando os europeus invadiram as Américas, eles trouxeram com ele a esquizofrenia. Porque o lugar nos povos originários, em povos indígenas, da pessoa que tinha alucinações era outro. Não era o lugar de adoecimento, não era o lugar de loucura, né? Era o lugar do pajé, era o lugar do médico da vila, né? Do que conversava com o espírito, do que trazia as indicações, do que eles tinham que fazer no futuro, sabe? E o que ele aponta, né, de fato, né, é o fato de que o adoecimento ele é sempre historicamente situado, né? Como ela aponta no começo, né, o manual de doença do DSM, ele apenas funciona para a nossa sociedade ocidental católica, né? Tem essa distinção de que esse comportamento ele não tem um espaço nessa sociedade. É aquela questão que nós conversamos há um pouco de tempo atrás, né, quando eu trouxe para você a situação de que ouvir vozes num contexto religioso não é doença, mas em qualquer outro lugar é. Não faz sentido. Se fosse doença, ouvir vozes em todo qualquer contexto seria doentio. Mas só fora. Mas nesse contexto específico não é. Por quê? Porque nesse contexto não é sinal de doença, mas no outro é. Essa é a relação de poder que ela queria apontar, mas ela não faz questão nenhuma de falar isso no texto, né? E eu acho que esse é a sina que o Fernando aponta, né? Muitos psicólogos, ele acham que a fenomenologia é esse lugar de vamos deixar a pessoa ser do jeito que ela é, fazer a melhor expressão dela, fazer a arte dela. Gente, não. Uma fenomenologia propriamente fria, feita, nua e crua, ela vai apontar, né, para as estruturas de sofrimento que essa pessoa tem, e o fato que essas estruturas de sofrimento, né, não acontecem no mundo propriamente dito, que põe esse sofrimento como patológico. Não há nada de bonito nisso, né? Há muito de opressão. Por isso que eu não me aguento vendo psicólogo fazendo dancinhas assim no Instagram, no TikTok, né, falar que tal coisa assim, gente, não. Não, nós estamos numa posição de opressor e o mesmo que tem que salvar da opressão, sabe? Como se isso desse para salvar as pessoas, né? Elas quisessem ser salvas. O que quer que seja, eu acho que o Fernando fala melhor de salvação do que eu. Mas, Thiago, se quiser falar. Ainda tentando, talvez, responder a pergunta do professor Magnus, e ainda corroborando com o Guilherme, eu vou, talvez, me aproximar do texto. Talvez seja tão porco quanto a minha representação, de tentar explicar isso. O que o Guilherme falou é muito representativo em relação àquilo que é visto como loucura, porque lá em Atos dos Apóstolos 2, né, quando começa a infusão do espírito, do carisma, a Yara, você me corrija se eu estiver errado, já começa a ver aquela incidência do carisma presente naquele povo, em Atos, que eles começam a ouvir vozes, eles começam a falar em outras línguas,
E aí tem uma estrutura de poder aí representativa que vai se culminando e vai se projetando no decorrer da história, que no próprio texto, quando eu que estudei filosofia através de Will Durant, no momento que eu noto, percebo um texto de filosofia mencionando o santo, eu falo assim, bom, talvez ele não categorize isso como patrístico, mas ele já faça uma incidência de algo, uma relevância de poder dentro de uma categoria já posta de uma ideologia religiosa. Então já tem uma incrustação ali presente. E aí essa excrescência já é representativa, porque ela só vai reforçar no decorrer de alguns períodos aquilo que no período decolonial, mercantilista, nas capitanias hereditárias, que depois vira uma estrutura de capitalismo, aí se reforça para o neoliberalismo e assim avança essa estrutura de poder. Porque eu penso que dentro desses indivíduos, louco, santo, puta e assim por diante, a gente tem um pouquinho de cada um deles. Às vezes através da performance e às vezes tem um caráter social muito representativo. Porque uma pessoa com poder aquisitivo elevado pode fazer algumas extravagâncias com o dinheiro e não ser pensado ou representado como louco, nem categorizado até. Porque até aquilo que a gente às vezes denota pelo poder monetário, existe uma incidência que nega isso. Mas talvez um preto da periferia seja louco se rasgar uma nota de R$ 100. Um rico não. Então, essa nuance a gente tem que ficar atento. Porque aí, através dela, pode ter uma violência, como o Fernando apresenta, né? E aí isso pode ser, em algum momento, uma coisa bem perversa nossa. Então, Pessoal, tentando vou ter ainda que sair, eu responder o tenho que o Magno está compromisso falando, agora. Surgiu uma. Perdão, tô te cortando. Vou sair, tem que sair já. Oração. e ainda tentando responder o Magnus, eu acho que do artista, do filósofo, do santo e do louco, eu acho que nós temos um pouco de cada um deles. Porque às vezes a gente, nessa estrutura de performance, a gente tenta estruturar e apresentar aquilo que às vezes é aquilo que a gente quer que o outro veja, e às vezes a gente vai se deparar com alguma questão inconsciente de que a gente não quer que o outro, em momento algum, perceba sobre nós. Então, eu acho que a gente, pelo menos eu penso que eu tenho uma intimidade com cada um destes. Eu tenho um pedacinho de cada um dentro de mim. Como o Guilherme falou, eu acho que às vezes eu ouço vozes, às vezes eu digo vozes para que o outros também tenham uma ideia de que ouviram também. Então, essa miscelânea aí faz parte da minha constituição. Ou talvez uma, né? Vai saber. Eu concordo com o Thiago que nós temos um pouco de todas essas dimensões. Eu só digo que eu não tenho a de santo porque meus problemas religiosos não deixam. Mas a de filósofo de artista eu tenho. Enfim, alguém mais quer comentar alguma coisa? Ir, chorar, gritar, sopor? Não, eu só tenho uma coisa para dizer em relação ao que o Tiago diz e ao que o Guilherme também colocou, quando ele traz que essa categorização, quer dizer, quando o Guilherme diz que somos, eu esqueci a palavra, mas de enquadrar, né? Que o psicólogo eu não sou, então eu posso falar mal de vocês, como se eu não fosse outra coisa. Mas essa questão do lugar de que a pessoa que está fazendo está, como que isso interfere nessa categorização? Então, não é simplesmente o outro é doente, não, depende, ou o outro está ouvindo voz é doente, não, é de que lugar que esse outro está para que eu, psicólogo ou eu, pedagogo, vou enquadrar esse sujeito. Então, por mais que eu seja esse carrasco, eu tenho essa questão social, desse lugar de onde o outro está, para eu enquadrar também. Então, eu sou desse sistema, mas é um sistema viciado. Eu não sou só um carrasco, eu sou um carrasco que faz este enquadramento de acordo com o lugar que esse outro está.
Muito obrigado, Yara. Eu acho que você está corretíssima, né? É um sistema viciado que nós fazemos nossa parte muito feliz dentro dele, né? Querendo ou não, conseguindo ou não. Enfim, o Mag não saiu. Eu não sei o que vai acontecer dessa gravação, mas foi muito bom encontrar vocês. E semana que vem nós temos a facilitação da Daniela. E semana que vem não, daqui a 2 semanas. E até lá, pessoas. Como disse, não tem como parar a gravação. Acho que só quando todo mundo sair, a gravação termina por si própria. Não sei, eu não faço a mínima ideia. É a vida. Encerremos, então. Até. Até, gente.